Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar nossa jornada de hoje, segunda-feira, até a 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, segunda-feira, como destaquei aqui. Vamos iniciar mais uma semana com saúde, com empenho, com dedicação e apresentando aqui os nossos convidados de hoje que vão analisar e debater os temas aqui propostos no programa Gente que Fala. Analice Nicolau, jornalista, apresentadora, empresária, CEO da agência AN Connect. Tudo bem, Analice? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Tudo bem, obrigada pelo convite. Seja Nós aí que já fomos grandes parceiros, né, de televisão, de comunicação, eu fico muito feliz por esse convite, estar aqui hoje com vocês, debatendo temas, né, tão importantes aí para a nossa sociedade. Eu tenho certeza que não será apenas um bate-papo, e sim um conjunto, né, de futuras ações. Obrigado pela presença, Analice, aqui para a gente poder debater temas tão importantes. Afinal de contas, estamos no mês das mulheres, já o dia 8 chega e temos muitas coisas para falar a respeito dessas questões. Recebendo aqui também a Aline Dalmagro, ela é administradora, empreendedora, CEO do Instituto Proa e professora especial da Fundação Dom Cabral. Tudo bem, Aline? Olá, Mauro, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Também aqui na nossa bancada, o Carlos Eduardo Custódio. Ele é gerente de Data Protection e Compliance na CETSIS. Tudo bem, Custódio? Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Agradeço o convite, né? E espero contribuir bastante aí com a sociedade com esses temas tão importantes que a gente vai debater aqui no programa. Sim, vamos lá. E também com a gente o Leonardo Benites. Ele é engenheiro, administrador e gestor de negócios, sócio da Connection Consulting. Tudo bem, Leonardo Benites? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater bastante papo hoje. Vamos lá, primeiro tema de hoje do programa Gente que Fala, o primeiro tema da semana, 12h02, o governo federal mobilizou os ministérios para apresentarem ações para o mês da mulher. Para dar um peso político à data, o presidente Lula pretende fazer uma grande cerimônia na quarta-feira, dia 8 de março, no Palácio do Planalto. As ações propostas incluem a construção de novas casas da mulher brasileira, a instalação de oficinas de fabricação de absorventes em presídios femininos e a apresentação de um projeto de lei que estabeleça remuneração igual para homens e mulheres na mesma função. Ideia que foi bandeira da então candidata e hoje ministra Simone Tebet. Analice Nicolau, eu começo com você a respeito desse tema. Portanto, o governo aí no preparo de um pacote de ações para o mês da mulher, seu olhar sobre essa questão. Então, Mauro, eu sou uma mulher muito, eu digo até pela minha própria história de vida, né? Uma mulher que sempre foi empoderada, mesmo quando ainda não se falava sobre empoderamento. E eu acho que tudo isso que traz à tona, né, a imagem, fortalecer as mulheres, tanto no meio governamental ou na sociedade em si, eu acho que sempre é positivo, né? Porque nós estamos em pleno século XXI. Parece que a gente anda para frente e patina novamente. Então, assim, como as mulheres estão sendo vistas nesse momento, né? Esse olhar para as mulheres. Eu acho que hoje, quando a gente fala, né, em gêneros, em igualdade de gêneros, principalmente, é isso. Nós não somos diferentes dos homens, bem pelo contrário. Eu acho que nós podemos lutar ali lado a lado, né? Podemos ser mulheres empoderadas, como ao mesmo tempo também podemos ser mulheres sensíveis, e acho que tanto a sociedade quanto o governo
antes de fazer qualquer movimento, de proporcionar às mulheres algo primordial, eu acho que a gente precisa olhar também para a saúde mental dessas mulheres, que durante muitas décadas ou até mesmo séculos, né, foi colocado na nossa mente que nós não poderíamos ser maiores do que os homens. E hoje a gente vê isso, né? Toda essa parte patriarcal em que a gente viveu, em que as nossas famílias viveram, nossas avós, isso foi passado para a gente de alguma forma, e isso ainda está dentro da nossa mente. Então, o que fazer para ter esse olhar também com a saúde mental dessas mulheres? Eu acho que movimentos, né, o Dia Internacional das Mulheres, ele precisa ser comemorado e olhado, principalmente, ter um olhar mais sensível para esse cuidado, que eu acho que é muito mais importante do que a gente trazer momentos históricos, trazer confraternizações pelo Dia Internacional da Mulher, mas como essa mulher está sendo realmente cuidada. Sim. Aline, a Analice citou essa expressão, dar um passo para frente, dois para trás. Você tem uma sensação, né, nesse sentido, de que as coisas são feitas, e são feitas, e são feitas, e parece que, ao mesmo tempo, nada acontece, tem muita coisa para vir, e por mais que se faça, existe um atraso muito grande a ser tirado. Eu acho que a gente evoluiu bastante nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Hoje você consegue vislumbrar mulheres em cargos de liderança, seja na área executiva, seja na arte, na cultura e tudo mais, mas eu acho que o ponto que a Annalise trouxe é muito verdadeiro, né? Acho que a gente dá alguns passos que são muito importantes e a gente volta um pouco para trás, né? Eu sempre falo que a gente precisa ter referências, né? Quando a gente tem referências é muito mais fácil. Eu comento muito isso porque quando eu virei CEO, né, eu lembro que eu olhei para o lado e eu não conhecia ninguém que era presidente mulher. Do meu universo, né, de pessoas que eu conhecia, eu não tinha, então era muito desafiador, porque você não consegue trocar com outras pessoas. Então eu acho que sim, a gente evoluiu, né, há 40, 50 anos, né, há menos de 100 anos as mulheres não poderiam nem votar, né, não poderiam trabalhar sem autorização do marido. Hoje a gente já pode votar, trabalhar, mas eu acho que ainda a gente precisa quebrar algumas barreiras, né? E eu acho que como que a gente quebra essas barreiras? Tendo mulheres que alcancem esses lugares. Porque aí você começa a mostrar, principalmente para a nova geração, que é possível. Você tem um exemplo, né? A história do jogador de futebol que veio de um lugar pobre, né? Que não tinha muitas possibilidades, ele se torna uma referência para todos os jovens desse lugar. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar nos próximos anos é ter mulheres nesses lugares de referência, porque a partir desse momento, isso começa a se tornar natural. E se tornando natural, talvez daqui 50 anos a gente não tenha mais essas discussões. Mas eu concordo sim que às vezes a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, porque a gente ainda não tem essas referências bem consolidadas. Custódio, vamos pegar um outro viés aqui nesse tema. Não tem como não falar de política, do efeito político que isso traz. É evidente que o presidente Lula quer fazer um contraponto com o ex-presidente Bolsonaro, que não atuou, nesse sentido em relação às mulheres. E o presidente Lula foi eleito, em grande parte, pelas mulheres que rejeitaram Bolsonaro, enfim. Então tem toda uma cara com efeito político aí também que precisa ser observada. Qual é o seu entendimento sobre isso? Assim, eu vejo com bons olhos as ações, até porque eu tenho uma filha, né, de 7 anos, então quero um futuro brilhante para ela, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos as políticas, mas assim como bem dito pela Analice e pela Aline, as políticas elas precisam ser criadas e mantidas, né? Porque, assim, não adianta a gente criar agora uma política no início de um mandato e não dar continuidade nisso, né? Acho que é por isso a sensação que todos nós temos, né, de dar 2 passos para trás depois de dar 1 para frente. Eu acho que tem que ser feito o trabalho, tem que ser criadas as políticas, mas tem que ser bancado essas políticas, tem que ser mantido, né, e cada vez mais reconhecer o valor da mulher na sociedade brasileira. O problema da falta de manutenção das políticas talvez seja porque o trabalho é visto como uma ação de governo, não como uma ação de Estado, né? Precisa ter uma virada de chave aí, não é, Custódio? Exatamente, assim, não tem que ser visto apenas como um programa do atual governo que vai acabar daqui 4 anos, né?
Tem que ser feita uma mudança cultural na sociedade, principalmente um trabalho forte nos homens que ainda resistem em aceitar, né, essa mudança, para que todo mundo possa apoiar e seja uma evolução contínua, né? E aí a gente nunca mais tenha retrocesso nesse quesito de normas e leis dos direitos femininos. Leonardo, seu olhar sobre esse tema. Cara, eu penso exatamente o que o Custódio falou. Eu vejo, até participei de alguns fóruns há pouco tempo atrás sobre essa discussão, e para mim começa muito da conscientização da própria população, de todo mundo, e aí eu não colocaria somente os homens, eu acho que tem muitas mulheres também que não se colocam na própria posição dela, né? Eu acho que a partir do momento que você tem essa conscientização, até nas discussões que a gente tem, também não só em cargos de liderança, apesar de eu achar que isso é totalmente crítico e tem que acontecer, nem que seja nos processos de seleção, nos próprios processos de entrevista, no modelo que isso tem que ser feito, mas na empregabilidade. Então eu lembro que eu estava num fórum de discussão super bacana, em que a gente falava até de motoristas de caminhão pesado, mulheres. E a gente descobriu que era 1%. De 1,5% de motoristas mulheres. E aí a gente tinha uma série de discussões de, pô, mas por que elas não vão? Por que ela não tem capacidade? Será que é porque é muito bruto? Será que não é? E no final a gente entendeu que é muito mais uma questão de conscientização mesmo, que não é uma questão de não conseguir ou de não poder fazer, entendeu? Então, para mim, a conscientização é o fator-chave aí. É mais de dentro para fora, vamos dizer assim. E a quebra de paradigma, não é? Porque em muitas situações a gente vê o homem falando, como assim a mulher taxista? Como assim a mulher piloto de avião? Como assim a mulher isso, a mulher aquilo, em ocupações predominantemente masculinas? Ô, Mauro, Não é isso? Fala, Léo. você falando isso, né, de como, né, o homem fala, como uma mulher motorista, como nós mesmas, nós mulheres também temos isso, né? Isso não parte somente do homem. Então, é isso que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Quando todos os entrevistados falam de que a mulher, ela precisa se posicionar, quando ela se posiciona, muitas vezes as próprias mulheres julgam isso de uma forma negativa e que ela não deveria fazer aquilo. Daí volta novamente aquela mentalidade, né, que eu falei ali no início, do que nós precisamos, antes de qualquer coisa, vamos dizer, vou dar um exemplo, eu, Analice, hoje empresária, eu sei o que eu estou passando e o que eu passei para chegar até aqui e o que eu vou passar ainda. Eu vou ter que bater de frente com muito preconceito. Então, eu acho que, assim, essa mentalidade precisa ser realmente mudada, mas não é somente pelos homens, é pelas próprias mulheres. Então, hoje, quando a gente tem aí um dia tão especial como 8 de março, Dia Internacional da Mulher, olhar para a história, olhar realmente para aquelas mulheres que chegaram e deram a cara a tapa e fizeram todo esse movimento para hoje a gente estar aqui podendo discutir sobre isso. Porque antes nem isso era possível, né? Eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade de ter mais mulheres, mas nós mulheres precisamos, acima de tudo, nos conscientizar disso também. Programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição. Olha, gente, há mais um motivo para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O empoderamento feminino tornou-se uma causa apoiada por várias marcas e esse movimento permite que o tema esteja cada vez mais presente na pauta do marketing e das agências de comunicação. As marcas que investem nestas causas comprovam que, quando realizadas com profundidade e criatividade, as iniciativas, Analice, não apenas geram lucro, mas se transformam numa excelente ferramenta de mudança social, não é verdade? É verdade, Mauro. O que eu enxergo, né, como agência de comunicação e de marketing digital é que as marcas procuram gerar realmente uma conexão. Então, você gerando essa conexão, né, com seus clientes, com as pessoas que vão adquirir o seu produto, você consegue fazer com que esses clientes façam parte da sua família empresa. Então, hoje, quando a gente, né, tem toda essa parte da tecnologia, nossas mãos, a facilidade
e a rapidez de ter o produto no celular, de não precisar ir até a loja, é qual conexão realmente que eu, como empresa, como produto, estou criando, né, com o cliente que vai adquirir o meu produto. Então, e é muito bonito ver isso, porque, assim, é muito rápido, né? Hoje, com esse imediatismo da tecnologia, ou você realmente cria essa conexão com o seu cliente, ou você vai ficar para trás. Então, hoje a gente consegue enxergar muitas empresas fazendo esse movimento, gerando todo esse ecossistema, porque daí a gente precisa falar que o cliente em si, ele não está apenas no digital, mas ele está completamente em todas as outras áreas, e ela precisa gerar conexão realmente com todos eles. E é muito bacana, porque daí a gente vai vendo, né, falando sobre o empoderamento, as mulheres que se conectam com isso, ou você vai falando sobre empreendedoras, mulheres empreendedoras, e as empresas vão se conectando. Eu vejo, assim, como algo de muita representatividade de todas as empresas junto com o seu cliente final. E isso a gente vai vendo, né, essa criatividade toda, né, das empresas que vão gerando esse conteúdo, que vão gerando essas linhas próprias. É muito bonito ver isso também, e sem deixar nenhuma classe fora disso. Por quê? Porque você precisa chegar em todas elas. Todas elas precisam saber quem é você, quem é o seu produto, o que o seu produto está gerando, né, para essa sociedade em si. É muito bonito ver isso. Essas empresas, Annalice, elas já vêm com essa proposta de conexão, ou elas chegam para um determinado trabalho e é a publicidade, é o marketing, é a agência que trabalha essa mudança, essa transformação da empresa? A empresa, muitas vezes, algumas já chegam com o produto que elas querem estar vendendo, né, estar levando ao seu público, e muitas vezes o produto também não está pronto totalmente. Então, a agência, automaticamente, conhecendo todas essas áreas de comunicação, desde a fala, do sentimento, né, do olhar, da sensibilidade que a gente precisa ter com as pessoas, a gente vai criando, juntamente com esses clientes, essas empresas, uma comunicação melhor para que chegue a esse público final. Então, assim, hoje a gente trabalha com vários tipos de clientes, desde a música, né, desde produtos, lançamentos de produtos. Então, a gente precisa ter aquela sensibilidade de saber como chegar para essa empresa e falar, ó, a gente pode fazer isso, isso, isso e isso. É errando e acertando, errando e acertando. E ali a empresa também vai passando todo esse feedback. Ninguém sabe mais do que ninguém. Eu sempre digo que, assim, se você já chega numa empresa de marketing digital dizendo, ó, meu produto é esse e eu já sei o que eu quero fazer, a gente vai, com certeza, trazer essa empresa para o chão e dizer, você precisa olhar para todos esses meios. Então, a gente consegue fazer com que ele olhe para todo esse ecossistema, né, e chegue ao produto dele final. E é muito bonito, Mauro, porque, assim, eu que vim do jornalismo, eu também tinha uma visão totalmente, vamos dizer, fechada, alienada, e não conhecia tudo isso que a comunicação e o marketing juntos, né, e a publicidade podem trazer para a gente. Então, hoje, eu enxergo de uma forma muito mais criativa, muito mais amorosa, e com certeza conseguindo colocar a minha visão, o que eu entendo de comunicação, com o que a gente precisa comunicar. Porque muitas vezes o que falta realmente entre as pessoas é se comunicar de uma forma direta e objetiva. Mas como fazer esse movimento, né? Como fazer com que a pessoa entenda isso, que entenda também que pode dar certo ou não, que é um risco que se corre, mas a vida, o que eu tenho entendido é que se a gente não correr riscos, a gente também não dá um passo à frente. Então, eu acho que essa comunicação aí com as empresas, hoje em dia, e vendo, né, olhando pelo lado aí da mulher, principalmente nessa semana aí tão bonita, precisa ter essa sensibilidade, sabe? De sentir o que o outro quer,
não o que eu quero. Eu não tenho que provar o que eu quero, mas o que o outro está precisando. Então, eu acho que é aí que entra o olhar da comunicação junto com o marketing também. Não é de hoje que a mulher tem falado para a mulher na publicidade, mas e aí as agências, enfim, o marketing tem pensado as estratégias, as ferramentas para as mulheres conseguirem ter esse poder de persuasão sobre a outra mulher que está do outro lado. Mas como é que a mulher que justamente está do outro lado percebe isso? Ela sendo persuadida por outra mulher, para ser convencida em relação àquela marca, em relação àquele produto? Então, eu vejo assim, ela precisa passar realmente a verdade. E quando a gente passa a verdade, a chave vira. Então, aquela cliente que está do outro lado da tela ou do outro lado da loja, ela vai sentir a conexão. Às vezes pode ser que seja usada uma ferramenta, né, que vá direto na dor dela, e quando a gente fala de dor, é uma necessidade, então, assim, qual a necessidade que eu tenho para sarar aquela dor, né? Muitas vezes, algo que seja esplendoroso, magnífico, brilhante, então a gente também usa essa linguagem indo para esse lado, né? Porque eu não digo que você precisa persuadir o seu cliente final, mas você precisa realmente ter a conexão. E a conexão vai, Mauro, e a todos os outros entrevistados que estão aqui, vai de acordo com cada nicho, com cada cliente, com cada personagem que você quer criar para chegar até aquele ponto. Então, existem várias ferramentas que podem ser usadas, e eu digo, mais do que nunca, saber sentir realmente o que a pessoa do outro lado, ela também pode estar sentindo. E é aí que acontece a verdadeira conexão. Aline, você lida com público jovem, com adolescente. Esse tema passa necessariamente pelos grupos, em sala de aula, passa pela cadeira escolar? Com certeza, né? Hoje no nosso projeto, no PRO, a gente tem 70% dos alunos que são mulheres, né? E desses que são também 70% que se autodeclaram pretos e pardos. Então, obviamente, acho que do nosso lado a gente tem os jovens que reagem a essas publicidades, essas propagandas, né? E um movimento que a gente tem visto nos últimos anos é o quanto essa geração, né, essas mulheres estão sendo representadas, né? Principalmente a mulher preta e parda, né? Que hoje 57% da população brasileira é preta e parda. Então, acho que as marcas também estão entendendo, para além do produto, né? Para quem que elas estão falando, e elas precisam se conectar. E quando você fala de mulher para mulher, e de mulher que tem o mesmo cabelo, ou que tem a mesma cor de pele, isso é muito mais intenso. Então, eu acho que as empresas, elas estão entendendo o valor que isso gera, e elas realmente precisam se conectar. Então, a gente sente, sim, por meio dos alunos, esse impacto, inclusive em marcas que estão se diferenciando muito no mercado por fazerem esse tipo de atuação. Então, acho que as marcas que não estiverem olhando para isso, provavelmente vão perder muito mercado, porque o consumidor está atento a isso. Custódio, você está de acordo com a Aline, com a Analice? Você está fechado o microfone aí, Custódio. Super de acordo com tudo que a Analice disse, muito bem colocado, a Aline também. Eu sinto isso muito quando eu precisei começar a comprar creme para o cabelo encaracolado da minha filha, né? Então, assim, a gente pesquisando sobre os produtos, eu vejo muita sensibilidade nas propagandas que tocam nesse tema. Aqui na Certis a gente tem um programa de jovens aprendizes para baixa renda, né, com vulnerabilidade social. Então a gente recebeu muita menina parda, né, preta, com cabelo encaracolado. Eu vejo muito cabelo assim, elas se sentem representadas hoje numa propaganda, né, seja na TV ou no outdoor, ou seja na internet. Tem muitos influencers tocando nesse tema também. E eu vejo que são sempre propagandas muito sensíveis, que é como se você se colocasse no lugar da outra pessoa. Então, a representatividade, ela existe muito forte. Eu sou super a favor. Leonardo, seu entendimento sobre esse tema? Acho que na mesma linha de todos aí, tem um ponto bacana
que eu acho chave, que são as marcas que têm isso como recorrência, né? Elas não tentam se conectar somente no Dia das Mulheres ou no dia do não sei o quê, no dia do não sei o quê, mas ela cria uma conexão forte a ponto de você ser absorvido pela marca, né? Então você tem a marca, e o que a gente percebe, tem até um termo que a gente usa na parte de sustentabilidade, de usar greenwash, que a gente fala, quando a propaganda é para inglês ver, né? Então a gente tem muita gente que faz a propaganda somente quando precisa para fazer aquela venda, independente da comunicação ao longo do tempo. Então acho que esse ponto de recorrência parece ser bem interessante na hora de se amarrar. Eu também enxergo isso, o Custódio falando da filha dele, eu enxergo da mesma maneira ali. Você fala do greenwashing, são aquelas empresas que se passam por uma coisa que de fato elas não são. Aí, nesse caso, se aplica, nós vamos fazer uma determinada ação só num determinado momento para parecer que é, mas na verdade não é. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Uhum. Bom, 12h24, minha gente, programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira. A gente vai passar para o próximo tema por aqui. Márcio, também estamos aqui não só no mês da mulher, mas no mês do consumidor. O Dia do Consumidor é celebrado em 15 de março. É uma das datas esperadas por vendedores e clientes, uma das principais aí. Assim como as grandes marcas, os cybercriminosos também querem fisgar o maior número de pessoas, mas para enganá-las e pegar o máximo de informações pessoais. Nesse período, os ataques de phishing costumam crescer, principalmente contra sistemas de pagamento e lojas online, via mensagens de texto e compras por anúncios de redes sociais. Vale lembrar, né, Custódio, que desde 2021 o crime de fraude digital está previsto no Código Penal, mas isso tem inibido alguma coisa ou não? Na verdade, assim, as grandes datas comemorativas no Brasil, Mauro, elas aumentam muito, assim, a questão de comércio eletrônico, mas aumentam muito o risco da exposição do consumidor final ao processo de compra, né? Então, como você mesmo mencionou, os cybercriminosos também ficam muito atentos nesses dias, né? O Dia do Consumidor, ele vem crescendo muito ano a ano, né? Parece que no ano passado, se eu não estiver enganado, foram 7,2 bilhões de comércio eletrônico, né? Então, as pessoas, elas monitoram os produtos, né? E no Dia do Consumidor, elas vão efetuar a compra. Só que é justamente nesse dia onde ela recebe um pop-up, uma mensagem, onde começa o direcionamento, começa essa engenharia social para poder puxar os dados dela, né? Então, assim, o índice de crime nesses dias, infelizmente, ainda aumenta muito, né? A população tenta se preparar, né? A gente está com vários dispositivos, as empresas se preparam também para evitar esse tipo de ataque, mas a engenharia social é muito forte, né? Porque ela está com foco no comprador e não na empresa, né? Então, as pessoas têm que ficar muito atento a todas as mensagens que aparecem na sua tela, né? Antes de clicar num sim ou clicar num link de direcionamento. Tem que estar sempre muito atento nesses dias. Na verdade, a atenção ela tem que ser no dia a dia, né? Mas nesses dias, principalmente, aumentar o foco e tentar ler todas as mensagens, não sair clicando em tudo que aparece na tela, para não ser vítima de um cybercriminoso, né? Vamos explicar, sempre vale a pena falar sobre esse ataque de phishing, que é uma forma de você fisgar, né, os dados do consumidor. E essa tática que eles usam é justamente a partir de links, a partir de locais que a pessoa que está na internet fica ali com muita vontade de clicar e acaba clicando. E aí que cai no sistema, né? Exatamente. O phishing é um tipo de ataque, né, que a gente chama de engenharia social. Ele é focado no usuário final, né? Então, normalmente, você está navegando num site e aparece um pop-up que chama a sua atenção e tem ali uma URL, um link para você clicar e ir para aquele determinado produto, né? Quando você para ler, normalmente, os criminosos eles cometem alguns erros de ortografia, alguns erros gramaticais que são grotescos. Mas a coisa está tão evoluída que agora eles conseguem simular até páginas de bancos, vários tipos de página, né? Então, esse ataque de phishing focado no usuário final, ele pode ser através da internet, quando você está fazendo a compra ali e seja direcionado para uma página onde você vai ser convidado a preencher todos os seus dados e assim você está fornecendo todos os seus dados para o cybercriminoso, né?
desde até de uma abordagem direta ao usuário, né? O que nesse dia não ocorre porque é focado no comércio eletrônico. Então, assim, a recomendação é sempre muita cautela, né? Quais os sites que você acessa, não acessar sites que você normalmente não acessa, sites muitos tem uma lista de sites que são suspeitos que a gente pode acessar durante esses dias. É cautela mesmo, Mauro. É um desafio isso, né? Um ponto interessante que você destaca, a gente percebe muito, embora as páginas sejam muito parecidas, né? Os erros de português chamam a atenção, e aí você percebe, não, essa página não é oficial, porque determinada empresa, determinado banco, determinada instituição não cometeria esse erro de português, mas não é todo mundo que percebe isso, né? Não é todo mundo que percebe, e algumas empresas, para evitar esse tipo de redirecionamento, nessa semana de datas comemorativas, que elas sabem que o comércio vai aumentar, elas começam a colocar nas suas páginas oficiais, dizendo que elas não enviam nenhum tipo de link solicitando dados, nenhum tipo de link solicitando senhas, solicitando acessos. Então, as empresas, a cada ano, vêm se protegendo mais, né? Tentando também proteger o usuário final, né? Porque acaba que quando você vai fazer o acesso a um site e você se torna vítima de um cybercriminoso, você tende, assim, de uma forma indireta, a culpar o site, né? Mesmo entendendo que você foi direcionado para uma página que não era oficial. Mas tem como trabalhar assim, as empresas vêm trabalhando nesse sentido. Como eu chamei a atenção aqui, Custódio, desde 2021, o crime de fraude digital está previsto no Código Penal. Tem gente presa por essa prática do phishing? Assim, eu não tenho esse número, tá? Eu não acompanho esse número das execuções, mas eu sei que tem muitos processos que já foram executados, né? De cybercriminosos que estão em ataque. Ultimamente, o mais usual é o ransomware, né? Que é o sequestro dos dados. Esse eu sei que já teve pessoas que foram presas, né? Porque sequestraram os dados da empresa e ameaçaram divulgar esses dados através de se não pagasse um valor X pelos dados, né? Então, assim, o que as empresas fazem? A gente instala medidas adequadas de segurança e esses profissionais que conseguem fazer o sequestro, muitos sim já foram presos. Tá? Os mais jovens, Custódio, eles caem menos nessas práticas, justamente porque eles vivem o ambiente digital, são nativos disso, ou está todo mundo no mesmo barco. Os mais velhos têm lá suas dificuldades porque são migrados, né? Então, são mais ingênuos, digamos assim. Sim, aí nós temos um comportamento engraçado do meu ponto de vista, né? Porque, assim, os mais velhos, eles são muito cautelosos porque eles não conhecem a tecnologia. Então, eles tendem a cair menos, na minha opinião, porque, assim, eles leem muito o que eles estão fazendo e tudo mais. Já o que a gente chama de nativo digital, que são essas pessoas que já nasceram na era da internet, já com 2 anos já estão com o celular na mão, tablet, tudo, a gente tem a questão da ansiedade, do comportamento social, do imediatismo. Então, muitas vezes, eles estão navegando, aparece uma mensagem, eles não leem, eles vão lá e clicam. Então, acredito que eles se tornam mais vítimas do que os mais velhos. Né? Aqueles que deveriam ser mais cautelosos, porque são nativos digitais, são as iscas. São normalmente as iscas. Então, assim, é um funcionário mais novo que tá desatento e acaba nessa ansiedade de navegar, acaba clicando onde não deveria. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, eles se tornam mais vítimas justamente pelo comportamento social. Aline, de novo, mais uma vez, mais um assunto para passar pelo banco escolar, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse ponto do custódio é muito interessante e é o que a gente vislumbra aqui, né? Eu sempre imaginei que os jovens, né, por serem nativos, teriam muito mais facilidade, mas o timing deles, né, o tempo deles é muito mais rápido. Então, eles clicam em tudo porque eles não têm medo, né? Eles não têm medo e não têm receio porque é algo muito mais natural para eles. Então, eles acabam sendo, obviamente, mais impactados. E o pessoal mais velho, acho que tem um pouco mais de prudência, por não conhecer tão bem, acaba tendo mais cuidado, né? Mas a gente também sente esse impacto e esse é um assunto que precisa ser tratado, com certeza, na escola, assim como tantos outros assuntos
que são, né, hoje acho que um dos maiores desafios das empresas são os ataques que são feitos pelos hackers, né? Como você lida com isso, né? E como você lida isso na pessoa física também, né? Quando acontece com você. Acho que todo mundo aqui já viveu, se não viveu essa experiência, conhece alguém que passou por esse desafio, né? De perder todos os dados, e o trabalho que dá também para você recuperar, né? Até encontrar quem fez isso, você já perdeu todos os seus dados e muitas outras coisas, né? 26 minutos para 1 da tarde. Agora, programa Gente que Fala no ar, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Uma paradinha breve, rapidinha aqui, um gole de água para cada um. A gente já volta com mais temas por aqui. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 25 minutos para 1 da tarde, agora estamos de volta. Programa Gente que Fala, pela AltV, pelas redes sociais também. E vamos aqui ao nosso próximo assunto com a Aline, que é o seguinte: o Instituto PROA ampliou para 25 mil o número de vagas em seus cursos profissionalizantes dirigidas a estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. Além disso, o PROA passou a atender jovens de Minas Gerais e Paraná, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados onde já atuava anteriormente. Segundo o Instituto, ampliar essas vagas é, antes de tudo, acreditar no potencial de jovens que buscam apoio na conquista do primeiro emprego. De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação entre os jovens é de mais de 23%. Por que é tão alto esse índice, Aline? Bom, acho que o primeiro ponto o desemprego ele é alto no Brasil, né? Apesar dos dados terem melhorado nos últimos meses, isso se deve muito por uma mudança na forma que a gente está auferindo os dados e não, né? Agora a gente coloca pessoas, profissionais autônomos como empregados e antes não. Então a gente tem uma taxa de desemprego no Brasil que ela é muito alta. E dentro desse número alto, a gente tem o jovem como o mais impactado, né? A gente tem 1 a cada 3 jovens hoje no Brasil que estão desempregados. E acho que isso se deve por 2 motivos principais. O primeiro é que a escola não prepara o jovem para o mercado de trabalho, né? A escola é uma organização muito grande, muito robusta, que prepara para muitas coisas, não para o mercado de trabalho. E do outro lado, a gente tem um mercado de trabalho que muda muito rápido, né? E que normalmente exige uma experiência, né? E é muito difícil alguém com 17 anos, 18 anos ter experiência, né? Então, a empresa acaba optando por ter profissionais que já têm experiência e, do outro lado, a escola não consegue formar esse jovem para que ele consiga o primeiro emprego. Acho que nenhum de nós aqui, né, passou no momento do ensino médio por uma preparação para uma entrevista de emprego, para pensar sobre quais carreiras quer seguir, né? Então, quero trabalhar no mercado financeiro. O que é o mercado financeiro, né? Eu quero ser veterinária, qual que é o caminho para isso, né? A gente não é formado no ensino médio para o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. De um lado, o jovem não é formado para isso, e do outro lado, a empresa busca alguém que tem experiência. E aí, esse jovem fica no meio do caminho, porque ele não tem nem a preparação e nem a experiência. Aí é que entra o trabalho do Instituto PROA, a partir dos seus cursos profissionalizantes. Pegar esse jovem que saiu do ensino médio e que está lá girando e sem saber para onde ir, porque não foi preparado para isso. Exatamente, né? O que a gente acredita como PROA é que o que muda a vida é a empregabilidade. Então, a gente acredita que a partir do momento que um jovem consiga um bom primeiro emprego, ele vai mudar todo o entorno. Primeiro, porque ele vai gerar imposto para o governo, vai gerar renda para a família, então vai poder consumir mais, vai ser referência para o irmão mais novo, se tiver, ou para a comunidade. Então, a nossa crença da melhora do Brasil na perspectiva de ser um país desenvolvido, ele acontece por meio da empregabilidade. E aí, para a gente aqui, Mauro, a formação ela é o meio.
O que é importante para o PROA? Empregar o jovem. Então, o jovem tem um processo seletivo, ele passa pela nossa formação, que é uma preparação para o mercado, mas o mais importante é que a gente conecta esses jovens com empresas. Hoje, a gente tem mais de 1.100 empresas que contratam os jovens do PROA. Então, o jovem que passa pelo nosso projeto, a gente tem até 6 meses para empregar e depois eu acompanho por mais 3 anos. Então, o nosso compromisso é que esse jovem que passa pela nossa formação, ele seja empregado, porque aí a gente atende a nossa crença de que o que muda a vida é jovem empregado, né? Então, a gente faz esse trabalho também com as empresas, porque não acontece de forma automática, né? Quando a gente fala de empregabilidade, eu tenho a sensação que as pessoas falam de maneira, mas é automático, não é. Cada empresa faz o processo seletivo de uma maneira, exige competências diferentes, então o jovem precisa estar preparado e a gente precisa fazer um meio de campo, tanto para ajudar o jovem a estar preparado e ir bem nessa entrevista, quanto do outro lado, para explicar para a empresa o tipo de jovem que ele está recebendo e o impacto positivo que essa contratação pode gerar. Então, eu brinco que o nosso papel ali é quase fazer um meio de campo entre as empresas e os alunos, é um match, né? A gente é um aplicativo de match de empregabilidade, né? Juntar o jovem com a empresa. E como o jovem se habilita para esse curso profissionalizante? O que ele tem que fazer? Ele sai do ensino médio, tem uma prova, como é que isso funciona? Bom, ele precisa primeiro estar dentro de alguns pré-requisitos. Ele precisa ter entre 17 e 22 anos, ser estudante, né, ter concluído o último ano do ensino médio em colégio público, ele pode estar no último ano do ensino médio e ser de baixa renda. Né? Tendo essas características, existe um processo seletivo, que é um processo seletivo que a gente brinca que é para testar se o jovem está afim, né? Porque o que a gente aprendeu no PROA é que o jovem precisa querer mais do que a gente, senão não tem milagre. Então, é uma provinha de português e matemática e uma prova de perfil comportamental, que a gente quer entender se ele tem tempo, se ele está disposto, se realmente ele quer trabalhar. E a parte legal, Mauro, é o seguinte, ele pode fazer quantas vezes ele quiser. Então, o que a gente está testando ali é se o jovem está afim. Não é que ele seja um jovem com alta proficiência em português e matemática. A gente quer testar se ele realmente quer passar por esse processo. Sendo aprovado, a gente tem 25 mil vagas em 6 estados, então tem muita vaga no Brasil todo. Sendo aprovado, ele passa por uma formação de 3 meses, que é uma formação que a gente conversou com 70 empresas e perguntou para essas empresas o que um jovem precisava ter para o primeiro emprego, quais as competências, quais as habilidades. A partir disso, a gente montou esse curso, ele passa por essa formação de 100 horas e sendo aprovado nessa formação, que dura 3 meses, a gente tem 6 meses para empregar o jovem. Então, o que eu sempre falo, ele precisa querer e entrar no nosso site e fazer todo o processo seletivo também. Então, vocês são o termômetro do querer, né? O que diz esse termômetro? O jovem está afim? A maioria, sim. O nosso ponto, né, eu vim do mercado privado, né, antes de trabalhar no terceiro setor, e acho que todos nós tínhamos, será que o jovem quer? Quer. O jovem quer. O jovem da escola pública de baixa renda, ele quer. O que ele precisa? De uma oportunidade. E ele precisa de alguém que direcione ele, né? No passado, a gente tinha pouca informação. Hoje, a gente tem um outro desafio. O jovem tem muita informação. Mas é muita informação desorganizada, bagunçada. Então, o jovem, ele se assusta, porque ele fala, meu Deus, tem um monte de coisa, eu não sei nem por onde começar. Ele precisa de alguém que a gente brinca aqui no PROA, que é ensinar a pescar. Então, é aquele que vai dizer, esse é o caminho que você vai ter que seguir, essas são as possibilidades. Então, o jovem quer e quer muito. O que ele precisa é de uma oportunidade e de uma ajuda para saber quais são os caminhos que ele pode seguir. A maioria dos jovens nem sabe que existe essa possibilidade. E quais são as áreas de interesse, as principais áreas de interesse deles nesses cursos? Eu vou dividir o que as empresas mais querem e o que os jovens querem, né? O que as empresas mais querem? Tecnologia. Programador, analista de dados, é isso que as empresas querem, né? Tudo que está relacionado com tecnologia, marketing digital, tudo isso funciona muito. O que o jovem quer, né? O jovem quer muita coisa, também de tecnologia, mas ele quer coisa de design, ele quer a parte de comércio, de atendimento, né? Que é a vontade de se comunicar. Então, acho que a gente tem essas duas nuances e são os 2 tipos de projetos que a gente tem no PROA. A gente forma no PROA programadores, que é um curso menorzinho, e os jovens para o primeiro emprego, que é isso, atendimento, comércio. Normalmente são esses os primeiros trabalhos que todo mundo tem, né? Você começa numa área de atendimento, administrativo, e depois você vai caminhando para as outras áreas.
Aline, uma pergunta sobre, eu não sei se você já tem opinião formada a respeito disso, porque é tudo muito novo, é o novo ensino médio, que na verdade foi criado em 2019, mas por conta da pandemia não foi colocado em prática. Algumas poucas escolas particulares aqui começaram nesse processo. Agora, o ensino público já entrou de vez nisso. Vai mudar essa realidade desse jovem que ficava perdido ou ainda fica perdido quando sai do ensino médio, porque nesse novo método, na nova pedagogia, tem as trilhas, e aí ele já começa a pensar um pouco mais na profissão que ele quer seguir? Mauro, eu acho que o novo ensino médio foi um dos poucos e maiores avanços que nós tivemos na educação nos últimos 30 anos. É incrível a proposta do ensino médio. É claro que a operação é um pouco mais complexa, porque os assuntos que eram ensinados no ensino médio, eles estão muito desconectados com a realidade, com o mundo. Então, o jovem ter a possibilidade de aprender coisas novas numa área específica é muito importante. Isso ajuda muito esse jovem a tomar decisões sobre o que ele quer ser no futuro, né? Quais são as possibilidades nesse cenário. Então, eu acho que é um grande avanço para o jovem pensar sobre isso. E ter a obrigação de português e matemática, é isso mesmo que precisa ter, eu acho que é um excelente caminho. Então, eu sei que a operação, e né, a gente vai ter aquela discrepância, né? Provavelmente as escolas privadas vão ter 5 itinerários, né? Para quem não sabe, itinerários são as opções de trilhas que você pode ter, e provavelmente a escola pública vai ter 1 ou 2 opções. A gente sabe disso, mas o jovem se especializar em temas que estão conectados com a realidade e com o que ele vai encontrar no futuro faz muito sentido, né? Eu, por exemplo, sou da área de administração. Para mim, não fez tanto sentido aprender coisas de biologia e química. Não usei isso nunca, mas se eu tivesse aprendido matemática financeira e outras coisas no ensino médio, teria feito muito mais sentido para mim naquele momento. Então, eu acho que é um avanço bem importante, a gente precisa fomentar para que o novo ensino médio continue e fomentar também que as redes, principalmente as redes públicas, criem essas trilhas e que sejam trilhas interessantes para os alunos. Olha, Aline, para a gente encerrar esse tópico, bom, o caminho das pedras, como é que o jovem participa aí no Instituto Proa para se habilitar uma das vagas de cursos profissionalizantes? Perfeito, é muito simples, é só ele entrar no nosso site, proa.org.br. Dentro do nosso site a gente tem a plataforma Proa, que é esse curso, é só clicar, faz o processo seletivo, é um processo seletivo muito rápido, e se ele for aprovado, ele já pode começar o curso. As inscrições vão até o dia 8 de maio e começam no dia 15 de maio a nossa próxima turma. Legal, 14 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala com mais um tema por aqui. Leonardo, a pandemia acelerou o que já se preconizava ser a 5ª geração da logística, chamada Logística 5.0. Com limitações para se sair de casa, houve um rápido incremento da demanda logística e se percebeu que sem a otimização do trabalho humano e sustentabilidade, somente os avanços tecnológicos não seriam suficientes. Segundo especialistas, enquanto na 4ª geração da logística o foco era a transferência de autonomia de trabalho para máquinas e sistemas, na 5ª a proposta é uma combinação entre pessoas e máquinas. Acho que antes de explicar esse último ponto aqui, Leonardo, a gente tem que, talvez, contextualizar para vir lá do Logística 1.0, 2.0, como é que é essa evolução, né? Bom, até para a gente enxergar a logística, sempre foi falada a logística no passado como simplesmente uma entrega de produto, né? Então, o que é a logística? Basicamente é o caminhão que entrega um produto, né? E aí as coisas começaram a evoluir numa forma, e aí até acelerando um pouco mais na 2.0, 3.0, até na 4.0, a gente fala de muita tecnologia, tá? Então, quando a gente sai da 3.0, em que a gente organiza armazéns, organiza transportes, o como fazer, os melhores processos de como fazer, a 4.0 ela bota muita tecnologia e muitos dados em cima disso. Quando a gente fala de dados, nós estamos falando de monitorar cada passo, de monitorar cada fase do processo logístico, desde o momento em que um cliente compra um produto, gera um pedido, até o momento em que ele recebe esse produto e até o pós-venda. Tudo isso gera muitos dados. E aí a gente está falando, quando a gente vai para 5.0, quer dizer o seguinte, depois você tem tanta coisa na mão, como é que as pessoas compartilham? Como é que os robôs têm que ser programados para trabalhar com isso?
como é que funciona a sustentabilidade? Como é que fica essa parte de reciclar todos esses produtos e fazer com que isso se retorne para o processo, né? Então, a gente falava de uma coisa extremamente básica, que era uma entrega de um produto, e nem se chamava logística quando a gente falava isso há muitos anos atrás, né? Era simplesmente uma entrega de produto. Foi migrando para uma especialização de processo, então você fazia até com a parte da indústria automotiva e tudo mais, você fazia muitos projetos, muitos processos padrão, e de repente com a entrada da tecnologia na 4.0, isso gerou um boom, principalmente com a pandemia, gerou um boom de inovação, tá? A 5.0 veio para balancear isso. Então, as ações da 4.0, elas vêm ainda com muita intensidade, com muita implantação, até o próprio ChatGPT, que a gente tem ouvido tanto falar, ela entra para integrar todo esse conhecimento, e a 5.0 tem que balancear um pouco isso, né? Então, como é que as pessoas se comportam no ambiente de trabalho? A gente estava falando, inclusive, como é que está o bem-estar das pessoas trabalhando? Como é que está o bem-estar da sociedade em cima de tudo isso? Então, esse balanceamento é que veio para agregar nessa 5.0, tá? Esse balanceamento significa necessariamente dar um passo atrás? Estava muito robô? Não necessariamente muito robô, porque a ideia é que você prepare melhor as pessoas para trabalhar com isso. O ter o robô, ele não dá para dar passo para trás, porque a gente está falando em produção. O que acontece é que você não vai substituir a relação entre pessoas, o canal de comunicação entre clientes, entre cliente e fornecedor. Você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer um robô ser cada vez mais produtivo por ele próprio. Então, você vai ter que ter essa integração de pessoas. Então, você tem que criar um ambiente em que os dois interajam de maneira eficiente. E para isso funcionar, as empresas elas buscam cada vez mais produtividades com o robô, mas para crescer, não só para reduzir custo e ficar naquilo. Então, elas querem crescer, elas precisam de mais gente, elas precisam de mais robôs e gente cada vez mais bem preparada, né? Então... Pode concluir. Pode falar. Não, é isso, pode falar. O que o cliente final pensa de logística? As pesquisas são respondidas, a gente não gosta muito de responder pesquisa quando recebe um produto, né, para saber da satisfação, né? Mas até aqueles que vocês sabem, né, pelo que respondem, o que eles sentem da logística? Geralmente você responde quando não dá certo, né? A resposta é: deu problema, eu vou jogar no ventilador e contar para todo mundo. Esse é o mais padrão. Mas aí você tem uma série de... Dá-lhe Reclame Aqui, né? Dá-lhe Reclame Aqui. Inclusive, as empresas são premiadas. Olha, eu fui o melhor no Reclame Aqui. Então, isso é um indicador de performance da empresa, né? Então, conseguir organizar essas informações para deixar claro o como trabalhar, porque as reclamações... Vamos pensar, nenhuma empresa consegue ser 100% perfeita. Então, você começa a medir as empresas com uma performance de 98%, 95%, 99%. Esse 1% vai dar problema. Esse 1% que dá problema vão gerar reclamações. E aí você vai fazer diagnóstico para ver se essas reclamações têm sentido, se é só um sintoma, se é uma coisa pontual ou se você precisa trabalhar porque é muito estrutural. Certo? Então, quando a gente fala... E aí é que entra o que eu estava falando da revolução da 4.0, você criou uma digitalização tão grande do processo e que você sabe exatamente tudo o que está acontecendo em todos os passos de todo mundo. Então, você, obviamente, dentro de estudos, né? Você tem níveis dentro da cadeia, mas você cria um ambiente com tanta informação que você sabe, inclusive, se a reclamação do cliente ela tem sentido ou não tem sentido, ela é muito mais uma reclamação de momento do que um mau serviço prestado. Tá? Então, você consegue calibrar um pouco essa expectativa, e tem que calibrar, porque senão todo mundo fica maluco, né? Leonardo, como é que o setor de logística pode dar uma solução para um problema de entrega? Enfim, muita gente que mora em área de alta periculosidade, alta criminalidade, que não consegue comprar pela internet porque não consegue receber. Em alguns casos, essas pessoas retiram os produtos que compram nas próprias lojas, mas você compra um livro, você vai lá e retira um livro, mas você não vai retirar um refrigerador,
num determinado lugar, né? Então, como é que vai se encontrar uma solução para isso? É muita gente nessa condição. O que a gente percebe, que a gente tem visto até de muita evolução, fora esses itens de click collect, que você cria pontos de acesso, não só para gente simples, mas para quem não tem horário de recebimento, né? Às vezes você não consegue deixar produtos na sua casa, você pede para deixar num lugar com segurança e tudo mais. Mas tem sido criado muitas empresas dentro das comunidades ou dentro de locais críticos, né, perigosos, ou de difícil acesso mesmo, em que o próprio pessoal de lá vira uma empresa. E eles viram uma empresa de entrega. Então você chega com todos os produtos até um determinado ponto e a partir dali essa nova empresa assume a distribuição dos produtos. E aí você não só ajuda a própria comunidade com empregos, com trabalho, com segurança, porque são as próprias pessoas que estão lá, mas você também garante essa capilaridade, você aumenta muito a capilaridade de entrega, entendeu? Preparando, inclusive, essas empresas. Tem uma série de empresas, já digo mais por São Paulo, por seu mercado que eu estou mais presente, que já fazem esse tipo de subcontratar essas empresas em comunidades ou em áreas de difícil acesso. Né? Então, são ideias, eu já tinha visto isso até no norte do país, quando você tinha zonas ribeirinhas, que você tinha empresas criadas para isso. Então, é uma fonte de renda e uma oportunidade de capilaridade. Então, surgiu um novo nicho de mercado aí. Isso aí. É isso aí. E ninguém quer, em teoria, né? Ninguém quer prejudicar as pessoas da própria comunidade, porque só estão lá para agregar, né? Perguntas à nossa audiência por aqui. Eu vou pedir brevidade para todo mundo. Faltam 5 minutos para uma. Tem uma pergunta para cada um aqui, tá? O Leonardo está falando, então vou com você. Leonardo, a Patrícia Rodrigues está no Facebook e ela quer saber se as compras feitas pela internet, com a entrega feita no mesmo dia, se são uma tendência de mercado. São uma tendência de mercado desde que elas se convertam em vendas. Então, a partir do momento que você entrega mais rápido, tem gente que compra muito no impulso. Então, ela fala, eu preciso disso daqui 1 hora na minha casa. Não necessariamente isso serve para todos os tipos de produto, porque muitos outros produtos você pode querer pagar um pouco menos, mesmo recebendo daqui uns 15 dias. Então, vai ser uma prática, a tendência da logística está se estruturando para ficar cada vez mais próxima de todos os consumidores, para ter essa velocidade, mas para produtos específicos, não para 100% dos produtos. Analice, tem uma pergunta importante aqui da Daniela Neves, ela está no YouTube. Como é ser jornalista mulher em meio aos leões da política de Brasília? Ela pergunta aqui com relação ao assédio, né? Claro, você não está mais no jornalismo aí nos últimos anos, enfim, mas o que você consegue apontar para ela? Eu acho que até entendi um pouco a pergunta dela, porque eu não estou na televisão, né? Mas eu tenho uma coluna no Jornal de Brasília, que veio crescendo muito nesses últimos anos. Então, assim, eu saí da TV, né, do vídeo, mas fui para o digital, e foi aonde ampliou isso, cresceu, né, de uma forma gigantesca. O assédio sempre existiu, sempre vai existir, né? Eu acho que daí vem aquela conversa que a gente teve lá na primeira questão, né, Mauro Friesman, que é sobre nós nos empoderarmos, né? Nós nos empoderarmos não é nós deixarmos de sermos mulheres, mas nós sermos mais firmes, nós sermos mais, talvez, corajosas, né? E eu acho que isso que a gente até conversou aqui tudo hoje a respeito, né, do Dia Internacional da Mulher, é difícil para nós mulheres vivermos num mundo completamente machista, e eu digo que o machismo, por mais que a gente possa dizer que melhorou tudo, ele não vem a partir somente do homem, ele vem também da mulher. Por quê? Porque nós, mulheres, fomos criadas em ambientes machistas. Então, assim, é tudo uma transformação. E eu acho que esse ano, o ano de... até a própria pandemia, né? A pandemia fez a gente olhar para isso. Logo depois, essa ruptura também do mundo empresarial, do digital, em que a gente não precisa ter tanto contato, né, fora do digital, mas a gente pode... construir uma carreira sólida também com o digital, isso ajuda a gente,
Mas eu acho que, assim, é um meio que a gente vive, que a gente precisa, muitas vezes, se despir de quem a gente achava que a gente era, para a gente se tornar realmente a pessoa e o profissional que a gente quer ser e que a gente precisa ser, né? Eu vivo diariamente, não vou dizer para você que só pelo fato de eu hoje ser uma empresária, jornalista, não vivo com isso, né, com preconceito, mas o preconceito existe. E eu acho que é o preconceito também que faz com que a gente olhe para isso de uma forma mais amorosa e talvez tente ressignificar tudo isso, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. Eu acho que a gente tem aí ainda muito pela frente para a gente poder transformar, né, e talvez ter uma sociedade aí mais aberta, mais menos julgadora, né? Eu diria que nós somos muito julgadores. Então, a partir do momento que a gente para de julgar, a gente se coloca no lugar do outro. E às vezes isso é difícil. Mas eu acho que a gente tem aí muito caminho ainda pela frente para poder transformar tudo isso. Olha que pergunta legal aqui para a Aline, da Juliana Rocha, que está no Instagram. O primeiro emprego para uma jovem mulher tem um peso diferente do que para um homem? Nossa, excelente pergunta. Com certeza tem. Né? Provavelmente essa jovem vai ser a primeira jovem que vai ter um bom emprego, que vai fazer faculdade. Isso vai influenciar muito as decisões que ela vai tomar na vida e com certeza das próximas gerações. Então, faz muita diferença, sim. Custódio, o Ronaldo Martins está no YouTube e quer saber se, em casos como o do vírus Brasdex, que desvia o destino dos valores enviados por Pix, o banco também não é responsável por esse golpe? Você está fechado aí, Custódio. Sobre esse vírus especificamente, eu ainda não tenho muitos detalhes, mas depende muito da legislação do Pix, né? Acredito que tenha, assim, uma corresponsabilidade nisso, sim. Porque aqui não é um caso de alguém que caiu num golpe, alguém que está sequestrado, alguém que está sendo coagido, forçado a fazer uma transferência por Pix. É realmente uma coisa dentro da tecnologia, né? Um vírus contaminando ali. Enfim, é uma situação a ser bastante analisada aí pelos especialistas. Provavelmente, ele deve acontecer antes de chegar no banco. Então, não sei se o banco teria a responsabilidade, entendeu? O vírus ele deve contaminar ou a máquina ou o celular da pessoa e fazer o direcionamento antes de chegar no banco. Então, o banco basicamente não estaria conhecendo a transação. Então, acredito que não tenha essa responsabilidade total. Talvez seria muito analisar a máquina do usuário. Mas, como eu disse, eu desconheço um pouco esse vírus, não tenho muita informação. Muito bem. Custódio, 5 segundos para suas pedidas, rapidinho. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Foi uma discussão muito rica, né? Parabenizar a Aline, eu trabalhei aqui com 20 jovens aprendizes e eu vi o quanto foi importante para esses 20 jovens e ela trabalhando com 25 mil, deve ser um trabalho muito nobre, então parabéns, Aline. Annalise, foi um prazer também poder fazer essa troca com você, com o Leonardo, né? E agradecer você também, Mauro, foi uma discussão muito rica. Leonardo, rapidinho, 5 segundos, suas pedidas. Obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e pelos temas, muito bacana. Obrigado. Aline, sua despedida, rapidinho. Obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso poder trocar aqui e boa tarde a todos. Annalise Nicolau, sua despedida também. Mauro Friesman, obrigada aí pelo convite, também ao Custódio, Leonardo, Aline. Eu acho que temas assim precisam ser debatidos cada vez mais, né? E a população estar aberta a isso também, abrir os horizontes, abrir a mente para o novo que está chegando, para o novo que a gente está vivendo. Então, fica aí o meu convite também das pessoas estarem acessando aí o Instagram da agência e obrigada pelo convite novamente, Mauro. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, Annalise Nicolau, Aline Dalmagro,
Feliz Dia das Mulheres para vocês, feliz mês das mulheres para vocês e que todos os meses sejam meses das mulheres. Obrigado também, Carlos Eduardo Custódio, Leonardo Benites. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luquetti. Você aí do outro lado, você internauta, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h03, a gente volta amanhã ao vivo aqui pela AltV a partir do meio-dia. Um abraço, tchau, até amanhã.